Imagina a cena comigo. Você está sozinha em uma casa, numa fazenda totalmente isolada, no meio da noite. O telefone não funciona, a luz vai cair, uma tempestade de neve terrível está caindo lá fora e quando você olha pela janela, você vê uma criança deitada no meio da neve. Imagina só o que você vai fazer numa situação dessas e o terror que você sente de repente por você e por essa criança. Porque é isso que vai acontecer com a protagonista de O Hóspede Noturno. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Cat, bem-vindos de volta ao canal e hoje temos mais uma resenha por aqui, que é a resenha de O Hóspede Noturno, um suspense que eu li recentemente, eu adorei, então é por isso que ele tá aqui hoje. Esse suspense da Heather Gudenkauf é um daqueles que deixa a gente revirando na cama, a gente tem que ler, virar uma página atrás da outra, porque tem ali tem todo um movimento de mistério, tem história do passado, tem história do presente, tem história ali se cruzando, tem uma criança que aparece do nada, tem uma tempestade de neve, tem vários elementos incríveis nessa história. E outra novidade é que essa aqui vai ser a primeira resenha do canal que eu vou inserir spoilers no final. Ou seja, metade da resenha vai ser sem spoiler e a outra metade vai ser com spoiler, como vocês sempre me pedem. Tem sempre gente nos comentários aqui me dizendo, Cat, faz uma resenha com spoilers e tal. Bom, chegou, vocês conseguiram, hoje vai ter a resenha com spoilers. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso muito bem, mas vamos lá. Eu vou avisar quando eu começar os spoilers, então se você não quiser saber de nada, vai ficar bem tranquilo, porque você vai saber exatamente quando sair da minha resenha. E vocês que pediram os spoilers, pelo amor de Deus, fiquem aqui, comentem e deem audiência para esse vídeo. Vamos então à primeira parte da resenha, que é a resenha sem spoilers para vocês, que é o seguinte: O Hóspede Noturno é um suspense que ele vai se passar em 3 tempos narrativos. A gente vai ter uma narrativa no presente, uma narrativa que se passa nos anos 2000 e uma narrativa que não tem data. Na narrativa atual, a gente vai conhecer uma mulher chamada Willa Lark, que ela é uma escritora de livros de não ficção, de true crime, e ela se muda para uma fazenda no meio do nada para tentar terminar de revisar o último trabalho dela, que é sobre um crime horrível e hediondo que ela andou pesquisando. Enquanto ela tá lá, totalmente isolada, numa noite cai uma tempestade de neve, ela fica sem telefone, e ela só tá em companhia de um cachorro, quando de repente ela olha para fora e ela enxerga uma criança pequenininha deitada na neve. Esse é o último cenário que a Willa imaginaria encontrar na vida dela. Ela sai correndo de casa, ela vai lá e ela verifica que a criança ainda tem um pouco de pulso e leva ela para dentro desesperada. Só que infelizmente ela tá sem telefone, então ela não pode nem pedir ajuda para ninguém e ela sabe que também mesmo se ela conseguisse, seria muito difícil alguém chegar até ela. Ela tenta cuidar dessa criança da melhor forma como ela pode, ela tenta esquentar a criança, oferece comida quando ela volta, os sentidos dela voltam, só que essa criança tem uma reação um pouco assustadora em relação a Willy, ela se afasta, ela tá assustada e ela percebe que tem alguma coisa a mais por trás da vida dessa criança do que parece, só que ela não tem como descobrir naquele momento. A segunda narrativa se passa no ano 2000 e ao contrário da primeira narrativa que se passa no inverno, ela se passa no verão, calor, quente, umidade. E na narrativa dos anos 2000, a gente vai ter a Josie, que é uma garota de uns 12 anos, que é a protagonista dessa linha narrativa. A Josie é uma menina que está aproveitando o verão, que está vivendo o que há de melhor, a vida dela é maravilhosa, ela mora com os pais e com o irmão em uma casa de fazenda, e ela convida uma amiguinha para passar a noite com ela nessa casa, e a gente vai acompanhar o dia da Josie e descobrir que ao final do dia, durante a noite, uma tragédia vai se abater sobre ela e a família. A terceira narrativa é de uma mulher e uma criança, que a gente não sabe quem é e não sabe em que momento da história essa narrativa está acontecendo, mas você percebe que existe um ambiente ali as duas estão bastante assustadas, né, a mulher e a criança, elas não estão muito bem, você percebe que talvez exista ali alguma questão de abuso, mas o mistério vai se avolumando. A gente imagina, obviamente, que em algum momento essas 3 narrativas vão se encontrar e é o que vai acontecer. Você vai lendo as 3 ali separado e em algum momento lá na frente as histórias vão se conectar. Esse é um livro que ele tem uma tensão crescente ao longo dos capítulos, muito divertida, é muito legal. Sabe aquele livro que você pega e não consegue mais parar? Que você vai virando uma página atrás da outra e vai lendo e você quer descobrir como as histórias se encontram? É esse aqui. Eu lembro que eu tava muito doida para saber como as histórias iam se conectar. Eu tinha ali algumas suspeitas, mais ou menos, mas ela é mais legal quando você vai descobrindo ao longo das páginas. A autora consegue escrever de uma forma muito bacana, de uma forma que realmente te faz querer
virar a página para saber o que vai acontecer. Ela deixa pequenas surpresas ao longo do caminho. Ela não é uma autora que esconde muitas coisas, assim, ela deixa algumas pistas ao longo da narrativa para que você conecte os pontos, o que é ótimo para os detetives amadores que estão lendo. E uma das coisas que eu mais gostei foi essa dicotomia entre a narrativa da neve e a narrativa do calor. Né? A narrativa da Josie é no tempo seco, é no verão alto, você sente a umidade no ar, você sente os suores correndo, as pessoas estão assim vivendo aquele momento. E na narrativa do presente é o contrário, né? A Willie tá lá passando frio, no meio da neve, a casa dela começa a ficar fria, ela tá com aquela criança, a tempestade lá fora só se avoluma o tempo todo, e ela tá ficando sem lenha, e a luz vai cair, enfim, é um desespero. Foi um livro que, assim, totalmente recomendado para quem gosta desse tipo de narrativas em que as coisas se costuram. É um livro muito rápido de ler, muito interessante. Meu único porém em relação à história foi o final. Eu achei que o finalzinho, ele é explicativo, ela te diz o que aconteceu e tal, só que uma das narrativas, que é a narrativa da Josie do passado, ela meio que termina sem explicar direitinho como aquela história terminou. Ela deixa a coisa meio que pelo caminho, assim, eu não entendi por que ela fez isso. E a história do presente, ela é uma história que ela conecta, ela dá todas as respostas, inclusive tem uma cena de ação maravilhosa no final, na cena da uma nevasca, que é muito legal. Então, se você gosta de ação, tem ação no final desse livro. E a única coisa realmente que eu acho que a autora pecou foi em fechar ali algumas pontinhas narrativas que poderiam ter sido melhor aparadas. Ela deixou algumas coisas um pouco no ar, umas sugestões no ar que eu não acho que não eram muito necessárias. Ela podia ter deixado lá preto no branco, exatamente o que aconteceu, eu prefiro assim. Mas mesmo com esses furinhos que a autora deixou, eu gostei muito do livro. E se você gosta de tensão, de ficar na ponta da cadeira e tal, você vai curtir muito a história. Como eu falei, não é impossível de você ligar os pontos ao longo do livro e de entender o que está acontecendo, e também não é impossível você adivinhar quem que é, digamos, o vilão da história, porque a autora dá umas pistas ali até meio fáceis. Mas isso, na minha opinião, não estraga a experiência do livro, que foi muito bacana, então é por isso que eu tô aqui hoje indicando ele pra vocês. E agora eu vou começar a falar um pouco sobre o final do livro, então eu vou dar spoilers pra vocês. Então, se você não quer saber de mais nada, muito obrigada por ter me acompanhado. Você para nessa parte do vídeo, eu te vejo no meu próximo. E se você quer saber o que aconteceu no final da história, você segue daqui em diante, ok? Estão todos avisados? Então bora lá. Agora vamos para a parte dos spoilers. Eu não sei nem como é que eu vou fazer isso, porque eu não sei nem como é que isso funciona, até como é que eu faço, como é que eu conto esses spoilers pra vocês, mas eu vou falar do que eu gostei, do que eu não gostei do final, tá? O que eu gostei do final, que eu adorei no final, primeiro foi a revelação de que a Josie, que é a menininha lá dos anos 2000, que tá passando pela tragédia, que é o assassinato da família dela, e a Willie, que é a nossa escritora de livros de true crime, são a mesma pessoa. Isso eu adorei. Eu acho que foi uma costura muito bem feita de a Willie voltar para casa de fazenda, onde a família dela foi assassinada, para escrever a história do crime da família dela. Achei isso sensacional. Achei muito bom. Quando ela revelou, eu falei, nossa, que legal, que costura bacana que ela fez aqui, curti, achei legal mesmo. O que eu não curti tanto assim no final, primeiro foi o fato de que a narrativa dos anos 2000, que é a da Josie, o assassinato da família dela, a autora não dá final. Ela só termina ali no meio da investigação. O FBI tá investigando e termina. A gente não sabe exatamente onde é que o FBI deu em beco sem saída para não conseguir resolver o caso, né? Porque a gente sabe que os assassinatos nunca foram, digamos, solucionados. Então eu acho que ela podia ter fechado melhor a narrativa dos anos 2000, eu acho que ficou faltando. E a segunda coisa que me incomodou um pouquinho no final foi que quando a gente descobre quem que é o malvado da história, que também não é difícil você descobrir quem é, porque a autora dá pistas ao longo da narrativa, que é o vizinho, né? É um dos vizinhos da família da Josie, que brigava com o pai dela. A gente descobre que, na verdade, ele era uma pessoa que estava planejando sequestrar a Josie. Ele queria a menina, ele sempre quis a menina. Ele tinha comprado uma fazenda, ele tinha montado um bunker, montado um quarto para raptar a Josie e levar para lá. E ele vai para lá naquela noite buscar a Josie e raptar ela, só que ele acaba assassinando toda a família dela, né? Esse é a questão ali do passado. E para mim, o que aconteceu? Eu senti que faltou ali costurar um pouco melhor essa história, porque ele é um cara muito meticuloso. Ele é um cara que arrumou um bunker, criou todo um quarto para botar a menina lá depois que raptasse, comprou a fazenda e tal. E aí ele vai raptar a Josie numa noite totalmente aleatória.
aleatória em que tudo estava contra ele, que podia dar tudo errado. Primeiro porque tinha uma criança a mais na casa, que era a Rebecca, amiga da Josie, já é um empecilho. Segundo porque o irmão da Josie, ele estava fora de casa e ele ia voltar, então era uma pessoa que podia atrapalhar o plano dele. Então, assim, era uma noite não muito boa para ele fazer isso rápido. Tanto é que ele não consegue, né? Ele não consegue raptar a Josie, ele rapta a Rebecca, que é quem fica para trás. Ele não consegue pegar a Josie, que é o alvo dele. E eu acho que faltou motivação ali, né? Por que ele quer a Josie? Como começou? Não sei, porque a autora não explica, ela não dá o contexto para esse cara. Ela não dá um contexto para esse homem. E eu achei que ficou faltando um contexto para ele, sabe? Além dele ser só um cara que um dia decidiu raptar uma menina. E aí, no caminho, acabou matando a família da menina inteira pra raptar ela e não deu certo. Então, eu acho que faltou realmente ali umas costuras da autora. E outra coisa também é que o filho desse homem, ele é um rapaz muito misterioso, que em vários momentos ele é parado pela polícia e ele tá muito nervoso, ele sua muito, ele não sabe o que dizer. E eu achei que a autora fosse costurar esse rapaz com a história do pai, né? E de repente ele e o pai tinham planejado aquilo juntos, mas no final ela não explica, ela não diz nada, não diz se o menino tinha alguma conexão com esse sequestro, se o menino sabia o que o pai estava planejando ou não. Eu acho que faltou uma atenção ali, que se ela tivesse deixado, realmente tornado o menino cúmplice do pai, eu acho que teria sido mais interessante. Mas ela meio que esqueceu o menino no churrasco em determinado momento e não falou mais dele, e eu achei isso um pouco estranho, assim. Mas no geral, gente, como eu comentei lá na primeira parte do vídeo, eu acho que é um livro muito bem montadinho, é uma história bacana, eu acho que tem ali toda uma narrativa legal, é uma narrativa daquelas que você fica muito curioso para você seguir em frente, para você ler, para você adivinhar o que aconteceu e tal. E ela larga algumas pistas no longo do caminho, como essa do assassino, né? Que é fácil você levantar uma suspeita de quem seja. E como eu falei, tem um momento da narrativa em que esse homem se insere na narrativa, na história, e a inserção dele é um pouco estranha. E aí você fica, por que esse cara apareceu aqui agora? Né? Achei estranho, eu vou suspeitar dele e no final você tá certo. Então é isso, gente. Eu adorei o livro. Eu espero que vocês tenham gostado dessa parte com spoilers. Eu não sei se eu fiz isso certo. Eu não estou acostumada a contar o final dos livros aqui. Eu me sinto um pouco estranha. Parece que eu tô passando a perna em mim mesma ao contar os spoilers pra vocês. Mas se você quer spoiler, se você gostou, se você curtiu, lembre de deixar um comentário aqui embaixo. Só lembre, se você vai falar sobre o final do livro, sinaliza que tem um spoiler, tá? Porque tem muita gente que não vai querer ver. Então é interessante que a gente mantenha esse segredo e respeite o desejo de quem não quer saber sobre o final do livro, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, comentem aqui para que eu faça outros, porque eu não sei agora se vocês vão receber bem esse vídeo ou não. É uma tentativa e vocês pediram, eu fiz. Agora me ajudem aqui e me digam se vocês gostaram ou não. E é isso, beijão. A gente se vê no próximo vídeo, com ou sem spoilers, vai depender de vocês.